E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto e vamos implementar agora o Caminhos, continuando aquele vídeo que eu falei da teoria por trás dele. Eu expliquei a teoria dele de uma forma bem intuitiva. E aqui a gente vai implementar o Caminhos também de uma forma intuitiva, de uma forma simples, para você que esteja conhecendo o algoritmo pela primeira vez. Então vamos para o IDE. Estamos aqui no nosso IDE. O que nós vamos fazer primeiro? Declarar o main. Se você está acostumado a ver os meus vídeos, isso aqui não deve ser exatamente uma novidade. Vou chamar a função de compute caminhos. E vou definir ela aqui como compute caminhos. Ótimo, tudo muito bom. Agora, o que temos que fazer? Temos que importar todas as bibliotecas que a gente vai usar. Vamos importar o NumPy. Vamos importar a matplotlib. E vamos importar também a scikit-learn, que traz consigo o caminhos, que é justamente o que a gente quer e o que a gente precisa. Opa, aqui não é import, aqui é from. From sklearn. .cluster import caminhos com M maiúsculo. Pronto, com isso a gente importou as bibliotecas que a gente vai usar. Aqui eu vou passar um parâmetro, que eu vou chamar ele de number of clusters, seria o total de gavetas, né, que a gente vai usar. A gente vai ter duas, porque a gente vai seguir o mesmo exemplo do vídeo passado. A gente vai classificar canais em divulgação científica e entretenimento, usando aqueles pontos de humor e pontos de entretenimento que eu defini. Se você não entender nada do que eu estou falando, volta para o vídeo passado, que é fundamental você assistir ele para entender esse aqui, tá certo? Aqui faltam 2 pontos. Primeiro, nós vamos chamar uma função aqui bem interessante do NumPy, que chama loadTXT. Essa função é útil porque a gente pode colocar todos os dados que a gente precisa dentro de um arquivo TXT, um arquivo de texto do bloco de notas, e a gente lê tudo aí de uma vez só, de uma forma bastante simples. O primeiro parâmetro vai ser o nome do arquivo, que eu chamei ele de canal youtube.txt. Lembre-se que o arquivo do Python tem que estar na mesma pasta desse TXT, senão não vai funcionar. E aqui é um parâmetro que a gente vai chamar de delimitador. O que vem a ser o delimitador? É o que vai separar uma informação da outra. Para a gente entender isso, a gente vai ter que olhar o TXT, não tem jeito. Aqui está o TXT, tá, pessoal? Aqui eu coloquei em cada linha é um canal de YouTube, com os seus pontos de humor e seus pontos de entretenimento. Se eu não estou enganado, essa primeira linha é o Cadê a Chave, que tem 6 pontos de humor e 4 pontos de informação. A próxima linha é o Space Today, se eu não estou enganado, com 2 pontos de humor e 8 pontos de informação, de conteúdo científico. E por aí vai. Então, o que ele vai fazer aí? Cada linha vai ser... você vai montar aí basicamente uma matriz, melhor dizendo, né, com 10 linhas e 2 colunas. Cada coluna vai ser demarcada por esse delimitador aí que eu estou passando. Então, o que vai acontecer nesse np loadTXT? O X vai ser uma matriz com o conteúdo que está naquele arquivo de texto. Que conteúdo vem a ser esse? Vai ser uma matriz onde cada linha dessa matriz vai ser uma linha do meu arquivo TXT e cada coluna vai estar delimitada por essa vírgula. Então você vai construir uma matriz que vai ter 10 linhas e 2 colunas. Cada linha vai ser justamente um canal do YouTube. Isso vai facilitar muito na hora que eu for passar as informações para o Caminhos. Para vocês verem que eu não estou mentindo, eu vou printar aqui o X para a gente ver o conteúdo ali dentro dele. Vamos dar uma olhada. Aqui ele já até mostrou aqui. A primeira linha é justamente 6 e o 4.
A segunda linha é o Space Today, 2 e 8. Essa terceira linha eu não lembro que canal que é. Essa linha aqui, 10 0, eu lembro porque é o canal do Felipe Neto, com 10 de entretenimento e 0 de informação científica. Não fique bravo comigo, tá, Felipe Neto? É só um exemplo. Então a gente vai usar as informações que estão aqui nesse TXT. O bom é que se eu quiser mudar os valores, eu mudo o arquivo, eu não preciso mudar o código. O código vai ser sempre fixo. Bom, depois disso, o que a gente pode fazer é invocar o caminhos. Sim. Então a gente vai ter aqui... Eu vou chamar aqui de model. Vai ser o modelo computado pelo caminhos. A gente vai chamar aqui o construtor desse nosso caminhos. O primeiro parâmetro é como a gente vai inicializar ele. Existem várias formas de inicializar o caminhos. Eu vou mostrar a mesma que eu usei no exemplo do vídeo passado, que é inicializar ele randomicamente. Ou seja, ele vai escolher 2 canais de YouTube. Cada um vai para uma gaveta, e eles vão ser os centroides que eu vou usar para calcular os demais canais. Depois eu tenho que passar o total de gavetas, o total de clusters, que é o que eu passei por parâmetro aqui, é o number. Eu vou chamar aqui de total of clusters, que eu acho que fica mais claro. Vocês também acham? Diz aí nos comentários o que vocês estão achando desse código que eu estou fazendo. O terceiro parâmetro é o total de iterações que esse caminho vai ter. Cada vez que você aplica o critério de similaridade para todos os canais, você completou uma iteração. Quanto mais iterações você fizer, melhor tende a ser o resultado do caminho. Claro que não adianta eu botar ali um número de iterações igual a 1 milhão, que vai chegar uma hora que o algoritmo não vai convergir mais. As gavetas vão estar tão bem definidas que não tem por que você iterar tantas vezes. Voltando ao nosso exemplo do quarto, todas as roupas que estão no chão são as amostras que eu tenho que colocar em gavetas, que são os clusters. A partir do momento que eu peguei todas essas roupas e coloquei em todas as gavetas, eu completei uma iteração. Depois eu tenho que checar se cada roupa está na sua gaveta corretamente. Aí eu vou completar outra iteração. Quanto mais iterações eu fizer, melhor tende a ser esse resultado final aí. O número de iterações que eu posso colocar aí razoável é 10. Ele vai iterar 10 vezes. Ou seja, para cada canal que tem aí no meu exemplo, eu vou testar se ele está na gaveta certa 10 vezes. Eu posso colocar 100 aqui, mas eu tenho quase certeza que a partir de 10 eu não consigo um resultado melhor, não. 10, para esse exemplo, já é um resultado assim ótimo. Depois eu vou chamar o model.fit. Passando quem? Passando os 10 canais de YouTube aí. Então, aqui eu inicializei o caminho. Eu só estou configurando ele, dizendo que ele vai inicializar randomicamente, que ele vai ter 2 gavetas e vai ter 10 iterações. Os dados eu vou passar aqui dentro dessa função model.fit. Então, aqui ele vai calcular o caminho de fato. Depois disso, com isso já tem um caminhos aí calculado bonitinho, mas vamos usar a Matplotlib para exibir esse resultado de uma forma elegante. Então, se você tiver assistido o vídeo de regressão logística, você vai ter mais ou menos noção do que eu vou fazer agora. Se você não tiver assistido, não tem problema, eu vou explicar o que eu vou fazer. Eu vou desenhar um gráfico na tela que ele vai ser um gráfico XY. O X, se eu não me engano, vai ser os pontos de humor e o Y vai ser os pontos de informação científica. Cada canal vai estar representado num ponto qualquer desse gráfico e a gente vai colorir todas as áreas desse gráfico. Se uma posição estiver com uma determinada cor, significa que aquela posição pertence, por exemplo, à gaveta de ciência.
e se tiver com uma outra cor, vai estar na gaveta de canais de entretenimento, tá certo? Então eu vou fazer isso. Eu vou desenhar um gráfico X e Y e todas as posições dele vão estar pertencendo a uma gaveta ou outra gaveta, tá certo? Eu falei tanto de gaveta, eu podia ter botado o canal do Gaveta aí. Acho que confunde mais do que ajudar. Mas beleza, vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é... Eu ia chamar de Xmin e Xmax. Vamos fazer o seguinte. X representa pontos de humor. Y representa pontos de informação científica. Que são, vamos dizer assim, são as unidades que eu estou usando para classificar em um ou outro. Então aqui vamos chamar um Xmin Xmax igual. Como vocês devem lembrar, o X é a matriz com todos os canais que eu estou usando no exemplo. Eu vou colocar aqui 2.0. Ao fazer isso aqui, pessoal, eu estou pegando só a coluna de pontos de humor, tá certo? Essa é a sintaxe do Python. Se eu colocasse aqui 1, eu estaria pegando só a coluna de informação científica. Então eu estou pegando só a coluna de humor, chamando ponto min. O que isso aqui faz? Eu vou olhar toda a coluna de humor, de pontos de humor, e vou pegar o menor valor do conjunto. O menor valor do conjunto é o ponto de humor do canal menos humorístico aí de todos. Que, se não me engano, acho que é o Space Today com 2. Não tenho certeza, acho que é isso. Então eu vou fazer isso, vírgula, mesma coisa, trocando min por max. O que eu estou fazendo agora? Eu estou pegando a coluna de pontos de humor de todos os canais de YouTube, de todos eu estou pegando a menor pontuação de humor e guardando dentro de xmin. Da mesma forma, eu estou analisando toda a coluna de pontos de humor, estou procurando o valor máximo ali daquele conjunto. Se eu não me engano, o valor máximo é 10, que é o do Felipe Neto, que tem o ponto máximo aí de pontos de humor, e estou guardando dentro de Xmax. Sacaram a ideia? É basicamente isso que eu estou fazendo. Eu vou usar isso justamente para representar o meu gráfico. A gente pode até imprimir essas coisas para a gente ver aí e entender. Vamos imprimir para ver se são esses valores mesmo. São esses valores mesmo. 2 pontos de humor do Space Today e 10 pontos de humor do canal do Felipe Neto. Só que eu vou fazer uma coisinha. Eu vou usar essa informação de xmin e xmax para plotar, para desenhar o meu gráfico. Então eu vou colocar aqui -1 e mais 1. Por quê? Justamente para dar uma espaçada maior no meu gráfico. É só por isso que eu adicionei -1 aqui, para dar um espaço mais à esquerda do meu gráfico, e eu estou adicionando mais 1 para dar um espaço mais à direita do meu gráfico. Se vocês notarem, justamente aqui ficou 2 menos 1, 1, e aqui 10 mais 1, 11. Eu vou usar essas coisas só para dar uma espaçada no meu gráfico. Bom, eu fiz isso para pontos de humor e eu vou fazer a mesma coisa para informação científica. Então eu vou trocar aqui só. Então eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou olhando a coluna de pontos de informação científica, pontos de ciência, pegar o menor valor do conjunto, que se não me engano é 0, que o canal do Felipe Neto tem 0 de pontos de ciência nesse meu exemplo, e aqui pegando o máximo de pontos de ciência, que eu não vou lembrar qual é agora. Não vou lembrar mesmo não. E fazendo a mesma coisa, subtraindo -1 de um e somando mais 1 de outro, só para dar uma espaçada no gráfico.
Quando eu desenhar o gráfico, vocês vão entender essa espaçada que eu estou dando. Tá certo? Vou tirar esse print aqui, que foi só para a gente entender. Aqui, pessoal, é uma parte que talvez confunda um pouco, então eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Eu vou chamar uma função aqui que se chama Mesh Grid. Esse Mesh Grid vai ser essencial para eu desenhar dentro do gráfico. Né? Você tem o X e o Y, né? E você tem toda essa área dentro do gráfico. Eu preciso representar todos os pontos dentro desse gráfico. A função Mesh Grid gera todos os pontos de todo esse retângulo, que representa todo o meu gráfico. É a função Mesh Grid que vai gerar todos esses pontos aqui dentro do meu gráfico. Então, eu tenho que definir para x e para y. Então, você tem essa vírgula aqui. Tanto os pontos em x, que é o primeiro parâmetro, quanto os pontos em y, que é o segundo parâmetro. Aí eu vou chamar uma função que se chama aRange, passando xmin, passando xmax aqui, e passando um salto, um intervalo que eu vou chamar de 0.01. Agora vamos entender o que eu fiz aqui. Esse NP aRange, ele vai gerar todos os pontos que eu tenho de xmin até xmax, incrementando de 0.1, 0.01 e 0.01. Como assim, Lucas? Viajei. Não tem problema. Se você viajou, eu vou printar aqui para você entender o que eu estou fazendo. O que a função aRange faz? Ela gera todos os pontos entre xmin e xmax, lembrando que xmin é 1 e xmax é 11, ele vai gerar todos os pontos entre um e o outro, saltando 0,01 para cada número. Então você vai gerar 1,01, volta aqui embaixo, 1,02, 1,03, 1,04, 1,05, todos até chegar em 11. Se eu trocar ali por 0,1, ele vai saltar 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Se eu trocar aqui para meio, ele vai saltar 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, até 10,5. Ele não chega até o 11 cravado, não. Tá certo? Então ele vai gerar todos os intervalos entre um e o outro. Por que eu estou fazendo isso? Porque esses são todos os pontos, x e y, esses vão ser todos os pontos do meu gráfico. Eu tenho que definir todos os pontos ali do meu gráfico para depois colorir todas as posições entre a gaveta de humor e a gaveta de entretenimento. Eu vou fazer a mesma coisa para y, tá? Com isso eu consigo gerar todos os pontos nesse retângulo aqui entre x pontos de humor e y pontos de ciência. Vamos fazer mais uma coisinha aqui. Esse código não é tão complicado não, ele só é um pouquinho chato de explicar, mas ele é pequeno e ele é simples. Nós vamos chamar a função, não, caminhos não, model.predict. Eu vou explicar passo a passo tudo que eu estou fazendo aqui. Vamos lá. Bom, o que eu estou fazendo agora? Primeiro a gente tem que entender o que realmente é o x-vals e o y-vals. O x-vals, pessoal, vai ser... O que o Mesh Grid de fato fez? Como vocês devem ter visto, o NP aRange xmin xmax 0.01 gerou todos os pontos entre 1 e 11, incrementando de 0,01. Aqui ele fez a mesma coisa. O que o Mesh Grid faz? Para cada ponto, aqui está o meu gráfico. Para cada ponto em y, ele vai gerar os pontos de 1 até 11. Aí, por exemplo, vamos supor que y é igual a 0. Você vai ter todos os pontos de 1 até 11. Aí, no y aqui, 0,01. Você também vai ter os pontos de 1 até 11.
1,02, todos os pontos de 1 até 11. 1,03, todos os pontos de 1 a 11. Ele gera todo esse retângulo aqui do gráfico que eu preciso. É isso que a função Mesh Grid, ele constrói esse grid que representa todo o meu gráfico. Uma vez feito isso, se eu chamar a função Ravel, o que vai acontecer? Se você tiver observado, o xVals ele é uma matriz retangular. Uma matriz retangular que o total de linhas são todos os pontos de Y, os pontos de informação científica, e cada coluna são os pontos de humor. Ele vai pegar toda essa matriz e transformar numa linha só. Então ele vai pegar linha a linha, essa primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, por aí vai. Ele vai deixar toda aquela matriz uma única linha. É isso que a função Ravel faz. Da mesma fórmula, em YVals Ravel, mesma coisa. Ele vai pegar toda aquela matriz retangular e representar como uma linha. Depois disso, você vai ter o np.c underline. O que ele faz? Ele faz uma espécie de casamento entre cada ponto de x com cada ponto de y, produzindo esse resultado aqui que eu vou mostrar para vocês agora no print, para vocês entenderem. Beleza. Agora, o que a gente tem? Imagina que você tinha aquela matriz retangular toda e você transformou linha. O xVals virou uma linha gigantesca e o YVals virou uma linha gigantesca. O que o np.c underline faz? Ele vai pegar o primeiro elemento da primeira linha e o primeiro elemento da segunda. O primeiro elemento de xVals com o primeiro elemento de YVals e vai botar isso. Esse np.c ele vai criar uma matriz. Uma matriz onde a primeira linha vai ser o primeiro elemento de xVals com o primeiro elemento de YVals. A segunda linha desse np.c underline vai ser o segundo elemento de xVals com o segundo elemento de YVals. Depois disso, ele vai a terceira linha desse np.c underline vai ser o terceiro elemento de xVals com o terceiro elemento de YVals. Para que isso? Isso lembra do meu retângulo? Então, eu quero construir uma matriz onde cada linha é cada ponto XY desse meu gráfico. Então, você tem o primeiro ponto, que é o x igual a 1, y igual a menos 1, por exemplo, aqui. Depois, o próximo ponto é o x igual a 1,01, y menos 1. E assim sucessivamente. Então, você vai ter todos os pares de x e y possíveis desse meu gráfico. E cada um desses valores, você vai verificar em qual gaveta eles pertencem usando o predict. A função predict diz em qual gaveta esse ponto XY vai pertencer. Se é a gaveta da divulgação científica ou se é a gaveta de canal de entretenimento. Bom, esse output vai ser um vetorzão gigantesco, remodelar, vou chamar a função reshape. Para remodelar ele em um quadrado. Então ele vai se transformar num quadrado onde exatamente cada posição desse quadrado, lembra do meu gráfico aqui XY, cada posição aqui agora você vai ter um rótulo que vai informar se ele pertence à gaveta de entretenimento ou se ele pertence à gaveta de divulgação científica. Uma vez com esses dados, agora eu vou desenhar. Desenhando na tela, vai ficar bem mais fácil de visualizar isso tudo que eu estou explicando, não se preocupe. PLT Figure, aqui eu estou dizendo que eu estou criando uma nova figura, um novo plot, um novo gráfico que eu vou plotar aqui com a Matplotlib. Eu vou chamar o PLT IMShow. Isso vai ser para eu exibir a imagem com o gráfico todo na tela.
Passando quem? Passando os rótulos, o resultado do meu caminho propriamente dito é o que está no output. O extent. Esse extent é basicamente eu informando quais são as dimensões desse gráfico. Qual que é a largura desse gráfico, qual que é a altura desse gráfico. E como é que eu sei essas informações? O xvals.min é o extremo esquerdo. Eu tenho que informar o x inicial e o x final, e o y inicial e o y final, para você ter toda a imagem da Matplotlib. Então eu informo o meu x mínimo e o meu xvals máximo, e a mesma coisa para y. O meu y mínimo e o meu y máximo. O próximo parâmetro tem a ver com o mapa de cores. Eu quero que todos os pontos que representem canais de entretenimento fiquem numa cor e os canais de divulgação científica com outra cor. Para isso eu chamo o atributo CMAP, e eu vou usar o period. Esse period, ele, se eu não me engano, ele usa as cores marrom e azul. Eu poderia escolher outro, mas ele tá bom. O aspect é aquela informação de a relação entre a largura e a altura. É aquele famoso razão de aspecto, 4x3, 16x9, e por aí vai. Dá para eu deixar ele automaticamente calcular isso, então eu vou deixar ele calculando automaticamente. Tem o parâmetro origin. O origin é porque ele vai desenhar justamente a fronteira entre um canal de divulgação científica e o canal de entretenimento. E essa fronteira que ele vai desenhar, eu quero que ela tenha origem no ponto 00. Por isso que eu coloquei Lauer ali. Então esse Lauer vai definir que essa fronteira que vai cortar entre canal de divulgação, entre a classe, entre a gaveta de divulgação científica e entretenimento, vai ser ali na origem 00. Por isso que eu coloquei Lauer. Bom, a próxima função é a scatter. Essa scatter eu vou passar todos os pontos, melhor dizendo, eu vou passar os pontos dos canais de divulgação científica para ele desenhar. Então você vai ter um enorme gráfico onde as cores vão indicar as gavetas, e eu vou também plotar com pontos pretos justamente cada canal de divulgação científica aí. Então eu vou passar primeiro o vetor com todos os pontos de humor, depois eu vou passar o vetor com todos os pontos de ciência de cada canal. Eles vão estar marcados com bolinhas, então você vai ter o desenho do seu gráfico com bolinhas. Face colors é basicamente a cor desses pontos, eu vou deixar esses pontos com a cor preta, que fica fácil de ver. Edge colors é justamente a cor da borda de cada pontinho. Vamos colocar vermelho para ficar bem destacado. E o S indica o quão gordinho vão ser esses pontos. O valor 80 aí deixa bem gordinho ali. Eu também vou pedir para ele mostrar na tela os centroides, que se você tiver assistido o vídeo passado, você deve lembrar que vão sendo calculados centroides a cada iteração. Então, eu vou chamar de centroides mesmo. Os centroides eu posso obter daquele modelo chamando model.cluster cluster underline centers underline. Então você vai ter um vetor aqui já com todos os centroides bonitinhos. Cada gaveta tem o seu centroide. E eu também vou plotar, eu também vou desenhar na tela esses centroides. Centroides
0. Não posso esquecer da vírgula aqui. O ponto de humor, o meu X do meu centroide e o meu Y, que é o ponto de ciência do meu centroide. Os centroides eu vou marcar com X. Se eu marcar com bolinha, talvez confunda na hora de enxergar. Eu vou colocar ele bem grossinho, no valor 400, para vocês verem. E a cor, vamos escolher uma cor diferente. Eu já coloquei vermelho ali em cima. Vamos colocar para o centroide ser azul. Aí você vai ser capaz de diferenciar bem. Bom, o resto é fácil. Eu posso colocar um título, Caminhos, YouTube Channels. Estou dando nome para esse meu gráfico. Eu tenho que definir o X. Porque uma coisa é você definir o X mínimo igual fizemos antes. Eu tenho que definir o X mínimo da imagem. Para isso eu vou passar o X-min e o X-max. Da mesma forma, eu tenho que passar o limite, o Y mínimo e o máximo da imagem, que vai ser o Y-min e o Y-max. E eu tenho que passar o X-ticks. O que são esses X-ticks? Da mesma forma que eu defini todos os pontos ao longo da linha, eu também tenho que definir todos os pontos do gráfico que eu estou desenhando, ou seja, da imagem gerada propriamente dita. Então eu vou usar a mesma estratégia, eu vou chamar a função arrange para gerar todos esses pontos para mim, passando x-min, x-max, e saltando de 1 em 1. Eu posso saltar de 1 em 1 porque é só o gráfico mesmo, seria como se fosse a legenda ali do meu gráfico. Vou mostrar para vocês isso. E no y-tix aqui mesma coisa, y-min, y-max. E para isso ser exibido, eu tenho que chamar a função show. Eu acho que é só esse monte de coisa. Vamos rodar. Ele gerou a imagem aqui, vamos ver. A imagem ficou um pouco pequena. Vamos aumentá-la de tamanho um pouquinho. Deixei um pouquinho grande de propósito aí para vocês verem. Vamos lá, vamos analisar um pouquinho aí esse gráfico. Como eu falei para vocês, a gente definiu a origem aqui no ponto 00. Aqui você tem a fronteira entre um e outro canal. Esses pontos aqui que estão marcados de marrom são os pontos de canais de divulgação científica. Toda essa região azul aqui é a área onde se localizam os canais de entretenimento. Tanto que a gente pode observar que esse ponto aqui, com 10 pontos de humor e 0 de ciência, é o canal do Felipe Neto, do meu exemplo. Aqui nesse ponto específico aqui, você tem o Space Today, pois ele tem 8 pontos de ciência e 2 de humor. Aí vamos voltando um pouquinho nas funções aqui, para a gente entender algumas das escolhas que nós fizemos. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Eu vou tirar um pouquinho o meu rosto da frente, mas só para vocês enxergarem. Beleza. Então, pessoal, esse NP Mesh Grid com a NP Arrange e esse Predict aqui embaixo, tudo isso foi para a gente calcular em qual gaveta cada ponto desse meu gráfico ele vai se localizar. Então, se todos esses pontos aqui estão marrom, foi porque eu predisse ponto a ponto usando essa função Model Predict. Esse NP.C, o que ele fez? Ele calculou linha após linha de todo esse meu gráfico que está aqui. Então, o que esse output ele recebeu? Ele recebeu cada pontinho aqui desse meu gráfico
ficando em marrom as amostras de divulgação científica e em azul os canais de entretenimento. Eu precisei gerar os pontos de todo esse retângulo e calcular em qual classe todos esses pontos do meu gráfico vão pertencer, para ter esse gráfico aí desenhado dessa maneira. Outra questão que é importante, nessa linha 25 aqui, o que eu fiz? Eu estou atribuindo esses pontos pretos com bordas vermelhas cada canal aí para ele ser plotado, para ele ser desenhado no gráfico. Tanto que eles são bolinhas de cores pretas e arestas vermelhas com essa grossura aí 80. Se eu aumentasse o valor aqui, essas bolas iam ficar maiores. No caso dos centroides, os centroides são esses pontos X com cores azuis. Então, o centroide, depois de 10 iterações, o centroide dos canais de divulgação científica estão mais ou menos aqui, com ponto de humor em 3,5 e ponto de ciência em mais ou menos 6,5. 6 e alguma coisa. O centroide dos canais de entretenimento tem 7 alguma coisa pontos de humor, quase 8, e, vamos ver aqui, uns 2 pontos de ciência mais ou menos. E como a gente pode observar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 canais de YouTube que caíram na categoria canais de divulgação científica. Esse canal aqui, esse ponto, é justamente o Nostalgia, que tem 5 de humor e 5 de ciência. Então, após algumas iterações, o Camins concluiu que a melhor separação seria essa. Nota que eu simplesmente... Nota, então, pessoal, que eu simplesmente entreguei os dados e o Camins foi capaz de gerar um gráfico como esse. Eu consigo saber em qualquer ponto do gráfico se ele cairia em canal de humor ou em canal de divulgação científica. Eu espero que tenha dado para entender esse exemplo. Acho que ficou um pouco complicado. Eu vou tentar na edição colocar algumas coisas aí que ajudem a entender. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou fazer mais um vídeo de caminhos para mostrar um exemplo de como a gente pode reduzir o número de cores de uma imagem sem muita perda de qualidade usando caminhos. Vai ser o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha. Se vocês estiverem achando muito difícil, tiverem algumas dúvidas, eu gravo outro vídeo para falar do caminhos, com algum outro exemplo, não tem problema. Então é isso, valeu, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.